Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos fazer a correção daquelas atividades passadas, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a tela. Quem for entrando, eu vou admitindo na sala. Vamos lá. Era classificação de polinômios. Exercícios do 1 até o 5. Bom, primeiro de tudo, pessoal, lembrando o que são monômios e o que são polinômios. Monômios são termos únicos. Por exemplo, 2xy menos 9m ao quadrado, 5/6 de a ao cubo. Veja que esses termos têm uma letra e estão sozinhos. Então, para ser monômio, primeiro ele tem que ter uma letra, no mínimo uma letra, e ele tem que ter um número. Tudo bem? Agora, se for para ser polinômio, ele vai ter mais de um termo. Por exemplo, esse aqui é o melhor deles que vocês enxergam. Ó. 9m ao cubo, mais 7m ao quadrado, mais n ao cubo, mais 6n ao quadrado, menos 2mn, mais 1. Veja que eu tenho um sinal de mais aqui, outro sinal de mais, outro, um de menos e outro de mais. Todos esses sinais estão separando termos. Então, se eles estão separando termos, se eu tenho sinais separando termos, quer dizer que eu tenho um polinômio. Então, essa é uma parte bem tranquila, só diferenciar o que é monômio de polinômio. Aí, olha só os exercícios. Quais são os termos da expressão A mais 7B menos 4C? Bom, olha só. Vou colocar aqui em outra cor. Quantos termos tem nessa expressão? Tem 3 termos. Vou escrever aqui 3 termos. Quais são esses 3 termos? A, 7B e menos 4C. Então, escrito aqui os 3 termos deste polinômio. Qual nome essa expressão recebe? Ora, se tem 3 termos, recebe o nome de trinômio. Então, vejam. Um termo monômio, 2 termos binômio, 3 termos trinômio, mais de 3 vira polinômio. Aí não tem um nome especial, não. Agora o próximo. Escreva um monômio que traduza o dobro de x. Quando você vai escrever o dobro de alguma coisa, o que você escreve? 2 vezes essa coisa. Se fosse, por exemplo, o dobro de 8, 8 vezes 2, ou 8 mais 8, que são 16. Então, o dobro de x nada mais é do que 2 vezes o x. Olha o próximo. A metade de x. Imagina que você vai dividir alguma coisa na metade. Quer dizer que você vai dividir em quantas partes? Em 2. Então, vou colocar na forma de fração. Vai ficar x sobre 2, que é o x dividido em 2 partes. Próximo. O triplo de x. O que vem a ser o triplo de alguma coisa? 3 vezes. Então, 3 vezes x. A terça parte de x quer dizer que é o x dividido em 3 partes. Então, basta pegar o x e dividi-lo por 3. Tranquilo até aqui, pessoal? Se tiver alguma dúvida, destrava o microfone, avisa onde você não entendeu que eu volto lá e a gente faz novamente, tá? Se tiver com vergonha, pode perguntar pelo bate-papo. Ele está aberto aqui para mim também.
ver. Ah, que bom, querido. Que bom que você entendeu. Bom, vamos lá. O simétrico de x. Bom, aqui normalmente o aluno tem uma certa dificuldade por não saber o que é simétrico. Então, vou explicar para vocês. Simétrico nada mais é do que a mesma coisa, porém com o sinal trocado. Então, vou repetir. Simétrico nada mais é do que o mesmo valor, porém com o sinal trocado. Então, por exemplo, qual o simétrico de mais 5? Menos 5. Qual o simétrico de mais 20? Menos 20. O simétrico de menos 10? Mais 10. Entendeu? A única coisa que você vai fazer é inverter o sinal. Então, qual é o simétrico de x? Menos x. Próximo, o quadrado de x. O quadrado de x é tranquilo. É x elevado ao quadrado. X elevado a 2. Número 3. Quais das seguintes expressões são monômios? Então, eu vou selecionar só aquelas que são monômios. A letra A. Menos x é um monômio, porque é só um termo. Letra B. 7a menos 4. Viu que tem um menos separando os dois termos? Não é monômio. Menos 2/5. Tem letra nessa fração? Se não tem letra, não é monômio, tá? Oi, Marcela, pergunte. Destrava o microfone. Não, professor, pode deixar. Certeza? Sim. Se tiver com dúvida e não quiser falar, escreve lá no bate-papo, tá? Bom, se a fração não tem letra, então não é monômio. Próxima, ABC tem só um termo. Logo, monômio. A mais B menos C. Então, tem sinais separandos, não é monômio. Aqui tem um mais também. A mais M. Se tem o mais ali no meio, não é monômio. 2x ao quadrado y. Opa, esse aqui sim. 2x ao quadrado menos y. Tem um menos no meio, tá fora. AM sobre 7. Ótimo. AM sobre 7 sem nenhum sinal junto com ele. 2 raiz de 5y. Perfeito. Então tá aí, esses 5 termos são monômios. O restante não. Continuando, número 4. Copie e complete o quadro. Vamos lá. Aqui no coeficiente, nessa coluna escrito coeficiente, nós vamos escrever os números. E aqui nessa coluna escrito parte literal, nós vamos escrever as letras. Então vamos lá. No monômio 3a ao quadrado, qual número está lá? O 3. E letra? Qual é a letra que está presente naquele monômio? A ao quadrado. Tranquilo? Próximo. Eu tenho 1. O número é 1 e a letra xy ao quadrado. Vamos escrever o monômio. 1 xy ao quadrado. Aí se perguntar, professor, mas e se eu não quiser colocar 1? Não precisa. 1 na frente da letra você pode colocar ou não, fica a sua escolha. Ele sempre vai estar ali. Próximo, 0,8m. 0,8m, tá aí. Agora o de baixo. Menos x sobre 5. Qual é a letra desse monômio? É o x. Se eu tirar o x dessa fração,
sobra o que nela? Sobra menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5. E a última, menos 7. Tem letra? Não, não tem letra. Então, não é monômio. A letra vale 0. E o coeficiente? Vale menos 7, que é o número, né? Lembrando, se não tiver letra, não é monômio. Agora, questão 5. Separe em grupos de termos semelhantes. O que é um termo semelhante? Termo semelhante são monômios que possuem as mesmas letras, idênticas, iguais. Tá? As letras precisam ser iguais. Então, olha aqui o primeiro. 5xy. Onde eu tenho outro xy igual a esse? Na primeira linha não tem. Na segunda linha tem 2xy. Ó. E na terceira linha, menos 4xy. Esses três. Então, esses três possuem termos semelhantes. Vou escrevê-los aqui embaixo. E vou colocá-los na cor amarela. Próximo. 9x. Quais outros termos são semelhantes ao 9x? Tem letra x sozinha, igual o 9x. Temos aqui o menos 3x. E só. Somente estes. Então, vou colocar esse aqui na letra verde. Próximo. 7x ao quadrado. Então, eu preciso encontrar o outro ou os outros termos que têm um x ao quadrado igual a este. Aqui, ó. Menos 6x ao quadrado. São iguais. Tem termos semelhantes. Esse eu vou colocar na cor azul. Próximo, já na segunda linha. X ao quadrado, y ao cubo. Onde eu tenho x ao quadrado e y ao cubo? Tenho neste quadradinho, e no raiz de 3x ao quadrado e y ao cubo. Nesses três. Vou colocar na cor lilás. E agora, menos 7xy ao quadrado e 12x ao quadrado y. Pergunta a vocês, esses dois termos são semelhantes? E aí, são ou não? São? Não são, hein? Eles não são semelhantes. Por que não? Reparem que o x está elevado ao quadrado. E embaixo, ele não está elevado ao quadrado. O y em cima está normal, só que embaixo ele está elevado ao quadrado. Ó. Então, veja que ele inverteu os quadrados. Neste caso, não são semelhantes, tá? Tem que ter cuidado com isso. Presta atenção quem está elevado ao quadrado e quem não está, ou elevado ao cubo, certo? Sempre você tem que observar que as letras têm que ser idênticas. Eu achei que mesmo ao contrário era a mesma coisa. Não, né não. Tem que ter cuidado com isso, porque muitas vezes eles colocam nos exercícios exatamente desse jeito para confundir. Se um tiver elevado ao quadrado, for o x, e o outro não tiver, que for o y, por exemplo, igual aqui, vou digitar aqui embaixo, x elevado ao cubo, x elevado ao cubo, mais 2x elevado ao quadrado
menos 5xy. E vou colocar o x elevado ao cubo também, ó. Que é uma coisa que eles gostam muito de fazer, é isso também. Muitos exercícios eu já vi assim. Olha só. Observem que as letras até são iguais. X aqui e x aqui também, ó. Só que os expoentes são diferentes. Aqui está elevado a 3, aqui está elevado a 2 e aqui está elevado a 3. E tem um y junto. Então, nesse caso, algum desses termos é semelhante ao outro? Não. Por que não é? Porque para serem semelhantes, todos eles tinham que ser ou x elevado a 3 sozinho, ou x elevado a 2 sozinho. Entendeu? Então, se fosse assim, ó. Aí eles seriam semelhantes. Por que ele está insistindo nisso? Porque o próximo conteúdo que nós vamos trabalhar, que é adição e subtração de polinômios, nós vamos ver exatamente isso, tá? Nós vamos ver a parte de soma e subtração somente de termos semelhantes. Se eles não forem semelhantes, aí não pode somar nem subtrair. Por isso é importante que vocês já aprendam desde agora quando são semelhantes e quando não são, tá bom? Alguma dúvida, meninos, sobre essa aula, sobre esse conteúdo que foi explicado? Bom, então tá feita a correção. Por hoje o que eu tinha para fazer com vocês era isso, tá? Então na próxima aula nós já vamos entrar no próximo conteúdo, que é a adição e subtração de polinômios. Eu vou pedir para os que estão com a câmera fechada, abre a câmera rapidinho para eu tirar um print dessa tela, porque eu vou mandar mensagem para os pais de quem não está acompanhando as aulas. Control Print Screen. Andrei, Giovana, Gabriela, vocês estão por aí? Beleza. Tirei, meninos. Então, fiquem com Deus. Amanhã nós temos aula. Ó, amanhã nós temos a quinta aula. Vou postar os exercícios para vocês amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Até um bom fim de tarde para vocês. Até amanhã.